assumo o cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, prometendo cumprir fielmente a Constituição e a legislação do país. Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Neste episódio, nós falaremos sobre os novos incidentes da tensão entre o governo Bolsonaro e o Supremo. Na segunda-feira, o ministro Celso de Mello arquivou aquele pedido que foi feito por partidos de oposição de uma perícia no celular de Jair Bolsonaro na investigação sobre uma possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Mas Celso aproveitou a sua decisão para mandar um recado para o Bolsonaro e nós vamos falar desse recado. E o governo, por seu lado, fez alguns recuos evidentes no avanço que vinha fazendo sobre o tribunal, com acenos para o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. Bolsonaro foi à posse, prestigiou a posse de Alexandre de Moraes no TSE e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o visitou em São Paulo num encontro fora da agenda. Ainda neste episódio, vamos projetar qual será a decisão do Supremo sobre o futuro deste inquérito de fake news, sobre também a possibilidade de provas obtidas nessa investigação nos processos no TSE e sobre as eleições também deste ano. Também vamos falar, por último, sobre a polêmica dessa semana em torno do artigo 142 da Constituição, que autorizaria, na visão de alguns poucos, a intervenção das Forças Armadas para resolver disputas entre poderes. E, por fim, vamos escolher um fato, uma decisão ou uma personagem da semana. Para falar destes assuntos, temos aqui o time de sempre, Diego Werneck, do INSPER, Juliana Cesário, ouvindo da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e hoje, com uma convidada especial, Silvana Battini, procuradora regional eleitoral do Rio de Janeiro e também professora da FGV Direito Rio. Silvana, você convidada especial, primeira pergunta é para você e nós vamos falar de inquérito. Eu queria que você, como procuradora da República, pudesse nos explicar qual é o limite de cada um no inquérito. Um juiz tem plena liberdade para comandar uma investigação, a despeito das opiniões do Ministério Público. Em resumo, quem é o dono de um inquérito? Boa noite para vocês todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, como sempre. Bom, antes de entrar nesse assunto, eu só gostaria de fazer uma ressalva. Não vou tocar em assunto do inquérito específico que está em discussão hoje, no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. É um assunto em aberto, eu não me sinto à vontade para comentar, mas podemos falar genericamente, em abstrato, dos papéis, na verdade, desses atores processuais nas investigações. É bom lembrar que essa questão da investigação no Brasil, ela esteve em debate acaloradíssimo alguns anos atrás, justamente sobre o papel do Ministério Público nas investigações. Não sei se vocês se lembram, mas havia essa discussão sobre se o Ministério Público poderia ou não fazer investigações. Se seria uma atribuição exclusiva da polícia, se o papel do Ministério Público seria simplesmente de receber essa prova para depois fazer o juízo. Então, a questão da investigação no Brasil é uma questão que vira e mexe, ela volta. Ela foi mal trabalhada, digamos assim, na passagem, na transição para a democracia com a Constituição de 88. E por que isso acontece? Bom, porque a Constituição de 88 veio inaugurar um novo modelo de Estado democrático e o Código de Processo Penal continuou com aquele texto original de 1940 que começou a ter que ser remendado para poder se adaptar a esse novo contexto, né? Então, é como se fosse um aplicativo que tivesse voltado para um modelo antigo e a gente tivesse que fazer ajustes e nunca dá muito certo. Vai acabando dando uns bugs mesmo, não dá muito certo essa adaptação. Isso aconteceu exatamente na questão da investigação no Brasil. Então, primeiro era definir qual era o papel do Ministério Público. Nesse modelo de Constituição de 88, em que se consagrou o princípio acusatório, havia uma necessidade básica de se separar absolutamente o papel de quem investiga daquele de quem julga.
né, a Constituição de 88 consagrou esse princípio acusatório. O problema é que nós não tivemos uma legislação que delineasse os limites disso. E o Código de Processo Penal de 40 tinha, na verdade, continua tendo resquícios muito fortes do sistema anterior, em que o juiz tinha um papel, sim, de maior protagonismo. Então, você tinha algumas passagens do Código de Processo Penal que foram sendo adaptadas aos poucos. O juiz é que interrogava o réu, ninguém podia participar. Se você quisesse fazer uma pergunta para uma testemunha, você tinha que passar pelo juiz primeiro. O juiz, até hoje, algumas coisas foram sendo modificadas com essas inúmeras modificações que o Código de Processo Penal foi sofrendo para se ajustar a esse novo modelo, mas algumas coisas sobraram. Por exemplo, o juiz poder condenar um réu, mesmo quando o Ministério Público pede a absolvição dele. Então, isso tudo vai colocando o juiz numa posição do processo penal no Brasil que é diferente daquele modelo princípio acusatório rigoroso. Todas as vezes em que essas questões vieram à tona, por exemplo, nós temos um dispositivo no Código de Processo Penal que autoriza o juiz decretar uma busca e apreensão de ofício. Ou seja, sem haver pedido de nenhuma das partes. Então, todas as vezes que isso é questionado, o que está na base dessa discussão? Os limites do nosso princípio acusatório. E a verdade é que a jurisprudência caminhou para um princípio acusatório meio que mitigado, porque preservou para o juiz uma atividade de iniciativa na condução da busca da prova, da produção da prova, que acabou remanescendo nesse nosso sistema. Bom, aí você me pergunta o papel na investigação. A investigação é um procedimento pré-processual, ele é anterior ao processo, é um procedimento de buscar elementos mínimos que vão ou não legitimar a propositura de uma ação penal. Então, os limites de validade dos atos praticados no inquérito, eles são diferentes, ou eles são menos rigorosos do que aqueles limites praticados durante o processo penal, né? Dos atos praticados durante o processo penal. Na fase do inquérito, a polícia coleta os dados, ou se é um procedimento investigatório do próprio Ministério Público, porque o Supremo acabou, naquele momento, julgando que o Ministério Público pode, sim, produzir essa prova. O fato é que essa coleta de provas feita nesse estágio pré-processual, ela tem um destinatário específico. O princípio acusatório acabou se formalizando e se consagrando nisso. O destinatário da prova produzida na investigação é o Ministério Público. Então, não importa se é a polícia que investigou, se foi uma investigação administrativa, se foi uma investigação conduzida pelo próprio Ministério Público, mas essa prova que foi produzida vai para o Ministério Público e é ele que faz o juízo sobre o que vai acontecer com aquela prova, se ele vai usar aquela prova para promover uma ação penal ou não. Então, mais ou menos, são esses papéis. Silvana, só falando, já que a gente não pode falar do caso concreto, ou você não fica à vontade até pela sua condição profissional, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você já encontrou, nesses últimos anos, algum precedente como esse de um tribunal abrir uma investigação por conta própria e tocar essa investigação a despeito do Ministério Público? Você já viu algum precedente nesse sentido? Não, um modelo de investigação tipo inquérito policial, eu, na minha vida profissional, não tive. Mas é bom que a gente saiba que há possibilidade de instâncias, tanto o Poder Judiciário quanto outras instâncias administrativas, de fazerem procedimentos administrativos de investigação para fins administrativos, né? São procedimentos de investigação interno preparatórios para depois no encaminhamento ao Ministério Público. Então, isso é possível de acontecer, né? Procedimentos administrativos sui generis, que não se enquadram nesse conceito formal do inquérito policial do Código de Processo Penal. Tomás, eu queria passar a palavra para você, porque a gente tem que aproveitar aqui o conhecimento da Silvana. Por favor, Tomás. Ótimo.
Bem, boa noite para todos vocês. Obrigado, Silvana, por estar aqui com a gente. Eu acho que, enfim, talvez sendo mais específico e mais direto sobre essa apresentação que você fez do contexto geral dessa disputa, né? Então, a partir do momento que nós temos a Polícia Federal e o Ministério Público atuando em investigações, claramente a possibilidade de conflito, digamos assim. A gente viu isso, inclusive, mencionamos aqui no outro episódio sobre como isso apareceu nas delações e nos acordos, também tem uma versão específica desse tipo de questão, né? Acho que uma questão descritiva, como que fica, em geral, na prática, quando a Polícia Federal pede a produção de uma prova e o Ministério Público é contra? Tem um padrão em relação a isso? Depende, tem juiz que faz de um jeito, tem juiz que faz do outro. É uma pergunta, então, descritiva. E talvez normativamente, como que você, como professora de direito processual penal, pensa sobre esse tema, sobre essa possibilidade de conflito quando a gente tem essas duas instituições atuando simultaneamente e um juiz tendo que decidir? Bom, nós temos um modelo muito peculiar no Brasil, né? Que a polícia investigar, o Ministério Público fazer um juízo sobre essa prova e o juiz numa posição equidistante, formalmente equidistante, para receber essa prova posteriormente. Acontece, e não é incomum, da polícia pedir uma determinada prova, uma determinada medida, e se essa medida... É bom saber o seguinte, a polícia tem autonomia e independência para fazer a investigação trivial, regular. Ela só vai precisar trazer um pedido formal de autorização para a produção de uma prova se essa prova implicar numa medida constritiva que exija reserva judicial, que exija controle judicial, uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo telemático, bancário, uma prisão, etc. e tal. Então, nesse momento é que você vai ter a conjunção desses atores todos, porque se isso não for necessário, a polícia vai continuar investigando lá e ninguém vai participar regularmente. Esse inquérito vai passar pelo Ministério Público, o Ministério Público vai avaliar se aquilo está maduro ou não, vai devolver para a polícia ou vai tomar uma providência. Então, quando acontecer de uma necessidade de uma medida constritiva, aí você coloca esses três atores, na verdade, na mesma cena. Então, a polícia pede. Qual é o procedimento padrão? Tem que se ouvir o Ministério Público. Sempre. O Ministério Público, como destinatário dessa prova, ele tem que participar de todos os momentos dessa investigação. Ele tem que opinar em todos os momentos dessa investigação. E nós, no Ministério Público, sempre defendemos que ele deveria ter a palavra final perante o juiz sobre a necessidade ou a conveniência da produção dessa prova. Essa é a posição clássica do Ministério Público, tradicional, convencional, na defesa daquilo que entendemos como sendo o princípio acusatório. Agora, não é incomum que a polícia peça alguma coisa, o Ministério Público... Não é frequente, digamos assim, não é frequente, mas não é incomum. Que o Ministério Público se posicione contra o pedido da polícia e o juiz decida em favor de um e de outro. Nós sempre interpretamos isso como sendo um retrocesso à conquista que a Constituição de 88 fez de prestigiar o princípio acusatório. Mas a verdade é que a jurisprudência veio caminhando em sentido inverso. E eu vou te citar um exemplo muito forte com relação a isso. Foi na discussão sobre colaboração premiada. Houve essa discussão se a polícia tinha ou não tinha competência para atribuição para levar a cabo um acordo de colaboração premiada ou se ele tinha que partir do Ministério Público. Então, defendemos que teria que ser a partir do Ministério Público, porque é o Ministério Público que vai ser o titular da ação penal e que vai poder negociar, então, as bases, inclusive, de um perdão judicial, etc. e tal. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo garantiu a legitimidade da polícia para fazer a colaboração premiada. Então, naquele momento, o Supremo meio que encarou que, na fase pré-processual,
polícia e Ministério Público, como atores de investigação, estariam quase que equiparados, o que me parece um grande equívoco, que já apresentou alguns prejuízos recentes aqui em colaborações premiadas. Mas a verdade é que o Supremo Tribunal Federal acabou dando uma interpretação em que mitigou, em que, na verdade, sacrificou um bom tanto do prestígio do princípio acusatório. Não é? Então, o juiz, em outras palavras, o juiz pode contrariar o entendimento do Ministério Público e deferir uma prova pedida pela polícia? Sim, é o que vem acontecendo, é o que se entendeu como possível de acontecer. Silvana, eu vou passar a palavra para a Juliana agora, e eu fazia só uma lembrança de um outro caso de que isso ocorreu, né, na investigação sobre Michel Temer. Houve um pedido feito pela Polícia Federal que a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, deu parecer negativo e o ministro Barroso concordou com a Polícia Federal, seguindo isso, inclusive, que você disse, esse caminho da jurisprudência. Mas, Juliana, vai lá, por favor. Boa noite a todo mundo. Olá, Silvana, que bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu aproveito para perguntar, já que você mencionou a questão dos processos administrativos, dos inquéritos administrativos, que seriam, como você disse, uma espécie de pré-inquérito, como é que é o papel do Ministério Público num inquérito desse tipo? E aqui eu estava pensando, por exemplo, numa CPI, como é que o Ministério Público atua nesse tipo de investigação que é feita de maneira assim, diferente ou excepcional? Olha, primeiro é importante a gente saber que o inquérito policial não é uma peça obrigatória que garanta validade a uma futura ação penal. O que é importante na hora de você propor uma denúncia, de você entrar com uma ação penal, é que você tenha uma base mínima, né? Aquilo que se chama de justa causa. Essa justa causa como sendo um substrato mínimo de plausibilidade daquela acusação que você vai levar em juízo. Essa base mínima de provas, ela não precisa vir de um inquérito policial, tal como tratado no Código de Processo Penal. Via de regra vem dali, mas ele pode vir de outras fontes, pode vir de uma CPI, pode vir de um procedimento administrativo típico de uma repartição, de uma entidade da administração, pode vir de uma investigação do próprio Ministério Público. Então, não há uma formalidade, isso que é importante, não há uma formalidade vinculante na investigação. Então, se o Ministério Público receber elementos de uma CPI, elementos que venham com força, que venham com uma base de dados confiável, boa, e que possam embasar uma denúncia, ele não precisa passar pelo inquérito, ele pega aquilo e oferece uma denúncia, tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha com olhar aquela prova, olhar aquele conjunto de elementos, fazer um juízo sobre a possibilidade de se oferecer uma acusação formal com um mínimo de plausibilidade. É isso, basicamente. Mas isso. Uma dúvida adicional, e no caso de uma investigação que esteja sendo conduzida pela CPI, o Ministério Público ele vai participar de eventuais diligências que sejam... Não? Não, o Ministério Público não participa da CPI. É um procedimento exclusivo do Poder Legislativo que vai coletar aqueles dados, vai passar, eventualmente vai fazer encaminhamento ao Ministério Público e, dependendo do que vier dessa CPI, ele vai poder usar aquilo como meio de prova ou não. E não necessariamente, né, Silvana, só ao final, né, de uma CPI. Eu pergunto isso pelo seguinte: nós estamos vendo na DPF, que está sendo discutida no Supremo, uma tese que é abrir um inquérito preliminar administrativo, como você mesmo disse, ok, mas se surgirem elementos, indícios da prática de um crime, deveria ir imediatamente para o Judiciário? Ou, melhor dizendo, para a Procuradoria-Geral da República? Olha, o ideal é que o Ministério Público participe da formação dessa prova desde o início. Assim, se é uma prova que está sendo feita pela polícia, o ideal é que ela seja acompanhada desde o início. Agora, o momento que você vai noticiar o Ministério Público, se você é uma outra instituição, que não a polícia, uma outra instituição que está fazendo a apuração de um crime, o momento em que você vai noticiar isso,
ao Ministério Público vai variar muito da natureza desse procedimento de investigação, né? E o timing para você deflagrar uma operação ostensiva ou mesmo o oferecimento de uma denúncia também vai variar bastante, porque hoje nós temos instrumentos de consensualidade, de acordos de delação, de acordos de não persecução, tudo isso que de alguma forma, tira aquela obrigatoriedade do Ministério Público tomar uma medida de oferecer a denúncia imediatamente. Aquele princípio da obrigatoriedade, que é uma coisa antiga do nosso processo penal, ele foi sendo reformulado para dar lugar a um espaço de consensualidade que hoje é importante. Isso, então, mexe com a dinâmica da acusação, da deflagração de uma acusação. Então, isso depende muito. Agora, se você fechou a acusação sobre um determinado crime, o natural, e se aquilo não tem mais vinculação, a prova daquele crime não interfere na outra, se aquilo já fechou, o ideal é que aquilo vá imediatamente para o Ministério Público, porque a gente não pode esquecer que a prescrição corre, e a prescrição corre a partir da consumação do crime. Diego, queria chamar você para a conversa. Beleza, obrigado, Felipe. Silvana, é um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente. A minha dúvida, o comentário / dúvida, perplexidade, tem a ver com a relação entre o foro privilegiado, a unidade do Ministério Público e esse cenário que você está discutindo, né? Então, se a gente adota a posição de que todas essas diligências que estariam sujeitas à reserva de jurisdição, né, teriam que a posição do Ministério Público sobre elas precisa prevalecer e precisa ser ouvido, e precisa prevalecer, porque eu entendo que essa é a posição tradicional do MP, como você descreveu, e é para proteger o papel do MP dentro desse sistema acusatório, né? Mas eu me pergunto, então, a minha dúvida tem a ver com o que acontece num cenário em que, como a própria PGR coloca na manifestação nessa ação da semana que vem, que já tem dezenas de apensos, né, o processo, com muitas pessoas que não têm foro privilegiado. Então, primeira coisa. Segundo, se a gente vai ampliar mesmo a cobertura desses fatos para antes de 2018, né, como o ministro Alexandre de Moraes sinalizou, pode ter também ali pessoas que talvez hoje tenham foro, mas pela interpretação do Supremo mais recente, praticaram crimes anteriores a 2018, antes de terem um mandato, por exemplo, e tudo isso vai ser sujeito à interpretação, né? Essas regras de foro novas do Supremo são relativamente flexíveis, sabemos disso, mas a minha preocupação, então, é a seguinte: é uma garantia do princípio acusatório que o MP tem que se pronunciar, certo? Se a gente adota se pronunciar, e tem que ser, digamos, obedecido, se a gente adota essa versão forte, né? Então, o Aras, ele teria na mão, a minha dúvida é o seguinte: como é que funcionaria na prática a solução do seguinte problema? O PGR, no momento, ele pode, se ele opina contra essas diligências, e se tem várias pessoas que não têm foro privilegiado envolvidas ali, ele não estaria, de alguma forma, indiretamente prejudicando a eventual responsabilização de atores que não teriam foro, que não seriam julgados pelo Supremo. Eu estou assumindo aqui, né, como foi dito pelo ministro Alexandre, que o resultado desse inquérito vai ser lá um pacotinho que vai ser enviado para quem tenha que oferecer a denúncia, né? Então, imagino que se tiver atores que não têm foro por prerrogativa de função, isso vai ser enviado ao órgão cabível dentro do Ministério Público. Mas foi só o Aras que opinou sobre todas essas diligências, certo? Então, eu entendo que existe a unidade da instituição, o Aras fala pelo Ministério Público, mas isso cria algum tipo de problema prático? Tem alguma solução? Ou é um problema que não existe, né? Eu adoraria ouvir que ele não existe. Diego, eu não conheço o inquérito, né? Não tenho como fazer, nem tenho, não tenho nem atribuição e nem conforto para fazer juízo sobre a atuação
do Procurador-Geral da República nesse inquérito. Desconheço os autos, o que a gente conhece é o que está circulando na internet. Então, eu não Desculpa, me sinto... eu também desconheço, eu assino embaixo, desconheço então, totalmente, só um hipotético. eu não vou tecer nenhum juízo de valor sobre a maneira como o Procurador-Geral se conduziu no processo, a manifestação dele, etc. e tal. O que eu posso falar, e absolutamente em tese, é que quando você reúne várias investigações num mesmo inquérito, vários fatos, melhor dizendo, vários fatos numa mesma investigação, é porque existe entre eles algum liame, que a gente chama em processo penal de conexão ou continência. Então, a reunião dos processos, ela tem regras processuais, né? Então, normalmente é porque envolvem as mesmas pessoas, que envolvem o mesmo contexto, porque a prova de um interfere na prova de outro. São vários níveis de conexão e continência que são parâmetros processuais. E essas regras de reunião de investigação, elas interferem na fixação da competência do juiz e também na atribuição do órgão do Ministério Público que vai atuar em relação a elas. Então, o máximo que a gente pode chegar nesse momento, olhando para esse inquérito, basicamente pensar, há uma série de fatos, a gente tem conhecimento, isso já também é público e rastreável, são dados públicos, de que vários fatos que foram objeto dessa investigação, desse inquérito, já foram, de alguma forma, retirados do contexto desse inquérito e já foram enviados para a primeira instância e tiveram, na verdade, um destino, vários destinos diferentes, alguns com arquivamento, alguns prosseguem na investigação, enfim, são fatores diferentes. Então, o que a gente supõe é que são investigações fechadas e que não tinham vinculação de nenhuma conexão ou continência, porque as regras de reunião para poder prevenir um determinado juízo são as regras do Código de Processo Penal, que exigem que haja um liame objetivo ou subjetivo entre os diversos fatos investigados, né? Essa é a regra do processo. Agora, como a fase pré-processual é uma fase que tem formalidades menos rígidas do que o próprio processo, a doutrina construiu a ideia de que as nulidades do inquérito não invalidam de toda a investigação, não é? Porque o inquérito não está submetido a um procedimento, a um rito procedimental rigoroso, como está o próprio processo penal. Então, é possível acontecer, na fase da investigação, vícios que acabam sendo sanados porque eles se convalidam com a própria, por exemplo, a participação a posteriori do Ministério Público. Eu não participei daquela prova, ninguém me perguntou se era para fazer ou não, ninguém quis me ouvir, mas veio para mim, eu considero aquela prova importante e eu supero aquele vício e convalido. Isso também acontece. E o Código de Processo Penal, a legislação processual penal e a interpretação que se vem dando, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, autorizam isso. Você convalidar vícios, sanar vícios ocorridos na fase do inquérito policial. Vícios que, na verdade, violam garantias individuais na formação da prova, tipo uma quebra de sigilo sem autorização judicial, esses não. Esses são nulidades absolutas, né? São nulidades absolutas que não se convalidam nunca. Mas nulidades de procedimento no inquérito podem eventualmente ser superadas pela aceitação dela, feita por parte daquele que se viu prejudicado. Então, se o vício deriva da não participação do Ministério Público e ele, a posteriori, aceita aquela prova, toca-se o barco. Silvana, lembrando, a gente estava falando de foro agora na pergunta do Diego, o Mensalão teve essa discussão, né? E se eu não me engano, talvez esteja enganado, foi no recebimento da denúncia que se decidiu se haveria ou não desmembramento e se decidiu pela permanência. Mas eu queria te fazer uma pergunta em tese, Silvana.
já que a gente não vai falar muito especificamente do caso concreto contigo. Mas numa situação como essa, nós estamos vivendo um momento absolutamente sui generis, com algumas quebras de regra institucionais, né? E aí a gente fala dos outros poderes e tal. E também um momento de crise, de pandemia, até votação de medida provisória já tomou rito diferente, que o próprio Supremo tinha dito que era inconstitucional, enfim. Uma situação como essa, dá para mitigar alguns procedimentos, inclusive processuais penais? É possível, num momento como esse, abrir um inquérito sem respeitar algumas coisas dentro de certos limites que são mais fluidos? Mais uma vez, falando absolutamente em tese, é importante a gente saber que essas regras, esses princípios que foram estabelecidos e foram sendo sedimentados e defendidos ao longo aí de 3 décadas de democracia, eles não estão lá por acaso, né? Eles existem porque eles acabam se tornando eixos de sustentação de todo o sistema, né? Não é bom abrir mão deles circunstancialmente, por casuísmos. Nunca é bom você abrir mão de um princípio por uma situação específica, porque naquele momento isso não é bom nunca. Com relação à fixação da competência no Supremo, que você começou a mencionar no caso do mensalão, a gente precisa lembrar que naquele momento faltou ao Supremo Tribunal Federal uma clareza na fixação dessa regra de quando é que você deve manter todos os réus juntos ou quando você deve separar. Isso foi uma coisa que se criticou bastante ao longo desses últimos tempos, porque nós não temos uma... O que o Supremo fixou naquele momento? Olha, se um réu que tem foro privilegiado praticar o crime junto com outros que não têm foro, separa, quem tem foro fica, quem não tem foro desce. Mas se eu quiser que todo mundo seja julgado aqui, eu deixo. Basicamente foi isso que acabou valendo. Isso não é bom, porque isso joga sempre, toda vez que você se deparar numa situação concreta, você vai ter esta dúvida. Quem é o tribunal competente? Não é bom que isso seja fixado depois, as regras de competência, onde é que eu vou ser julgado? Onde é que eu vou ser julgado? Deveria ser uma coisa clara e sem margem de dúvidas desde sempre, e não ser fixada a posteriori. Então, a resposta que eu posso dar, em tese, é essa. Princípios constitucionais ligados ao processo penal são muito caros. São muito caros à democracia e à estabilidade. É bom que eles sejam sempre muito bem cuidados. Antes de passar para o Tomás, eu só ia lembrar até disso que você falou, Silvana. No mensalão se deixou todo mundo junto para responder ao processo. Na Lava Jato separou. Na Lava Jato separou, mas um outro caso, Natan Donadon, ele cometeu o crime e era considerado o menor na cadeia da competência lá da prática criminosa, enfim. Os outros 3, que eram os líderes, digamos assim, foram julgados na instância inferior, e o Natan Donadon, que era o bagrinho, teve a pena maior porque foi julgado pelo Supremo direto, e sem chance de recorrer, enquanto os outros poderiam recorrer à segunda instância, depois STJ, Supremo. Mas, Tomás, com você. Primeiro, só comentando, isso é típico do Supremo, né? Um critério que na prática significa que é amplo o suficiente que eu decido, eu resolvo. Tem uma regra aí que quando eu quiser julgar junto, eu resolvo junto, quando eu não quiser julgar, não julgo junto. E a gente sabe o quanto isso tem a ver com questões estratégicas e questões pragmáticas mesmo, né? O mensalão parou o tribunal, mais de 30 réus, foi uma coisa que eles não quiseram passar por isso de novo. Mas a minha pergunta tinha a ver com uma outra discussão que a gente tem lido na imprensa, né? Então, o lado é complicado, não tem o fato ainda, mas que tem a ver com alegado. Na semana que vem o Supremo deve julgar
essa questão, e existe a discussão sobre se o ministro Alexandre de Moraes deveria se dar por impedido ou não se dar por impedido. E eu tenho pensado sobre isso, não só em si especificamente, mas o quanto me parece que isso é uma antecipação ou uma discussão sobre juiz de garantias, vale ou não vale no Supremo, num contexto em que tem um ministro do Supremo que suspendeu o juiz de garantias, e a gente tem agora uma discussão sobre o impedimento do ministro que conduz o inquérito de julgar. Então eu fiquei pensando como que ficariam essas questões de impedimento normalmente, como que está essa fase de transição, não mudou alguma coisa, não mudou nada em relação ao juiz de garantias, enfim, tem uma preocupação de nulidade, talvez. É claro que sendo no Supremo é complicado dizer nulidade, porque quem é que vai declará-la? Mas, digamos que se o juiz de garantias estivesse valendo, na prática eles estariam decidindo se o juiz de garantias vale para o próprio Supremo. É o que eu acho que estaria acontecendo, me parece. Sem dúvida. Mas a verdade é que a gente não tem ainda juiz de garantia, né? Isso está suspenso. E essa discussão é uma discussão antiga, né? Sobre o nível de contaminação do juiz que acompanha a investigação no deferimento daquelas medidas constritivas da fase do inquérito, quanto ele se contamina com aquela formação da prova e perde imparcialidade depois no julgamento da causa. É claro que essa questão, no Brasil, nos processos comuns, ela nunca foi tão dramática por causa dos nossos níveis de revisão para trânsito em julgado. Então, aquele juiz de primeiro grau que participa, de alguma forma, da investigação e julga, em compensação, aquela sentença dele, eventualmente condenatória, ela não tem uma eficácia imediata, né? E ela vai passar por revisões múltiplas, então, de alguma forma, o sistema se equilibrava nesse sentido. Como vai ser agora com o juiz de garantias, quando ele estiver em vigor, não sabemos, né? Não sabemos como. Por enquanto, Tomás, está tudo parado, está tudo como dantes no quartel de Abrantes. Lembrando, né, que o ministro Fux deu uma liminar, então o juiz de garantias está suspenso, mas já havia uma discussão se juiz de garantias a lei se aplicaria para o Supremo ou não se aplicaria, e ao contrário do que tribunais, hoje, né? Não só para o Supremo. Exato. Que, E agora a notícia que a gente teve de hoje a gente viu algumas coisas na imprensa sobre o ministro Alexandre participar ou não. Alguns ministros em reservado estão dizendo vai participar sim, ele vai votar no sentido de que tem que participar, e outros também. Vamos ver, essa é uma outra discussão, mas agora eu queria perguntar para vocês, já que a Silvana tem... Não, desculpa, eu ia pensar se ele ia participar da decisão, sobre se ele pode participar, porque também, às vezes o que acontece, exatamente, ele não participa da decisão sobre se pode participar, ganha que ele pode, daí ele participa, ou se ele vai participar das duas, né? Tem essa questão também. Mas como o julgamento vai ser numa DPF, então, na verdade, você está julgando só o regramento, ele não está julgando o inquérito específico, então muito provavelmente vai participar sim. Mas eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham do inquérito nesse momento de luta entre os poderes? E, evidentemente, a gente já falou bastante sobre o inquérito desde o ano passado, quando ele foi instaurado, mas eu queria ouvir vocês sobre ele, sobre qual é o futuro do inquérito, o que nós vamos ter de decisão na semana que vem. Quem começa? Diego. Bom, primeiro, esse é um inquérito que faz a gente viajar no tempo, né, nesse 1 ano de existência. Ele começa de um jeito completamente diferente do que ele está hoje, né? Como nós comentamos no programa passado, o inquérito surgiu numa relação, num contexto de relativa cordialidade e aquiescência do governo, né? A manifestação do então AGU, hoje ministro da Justiça, não é que foi algo apontando críticas, mas saídas possíveis, como a manifestação do PGR, né? Foi uma manifestação que concordou com todos os argumentos do Supremo, foi 100% no mesmo barco naquele momento, e agora virou, né, 180 graus.
Então, era um inquérito que claramente, se a posição jurídica mudou, é porque o sentido político mudou também, né? Para mudar assim tão violentamente, era muito claro naquela época que não era uma coisa contra o governo, indiretamente, e hoje afeta aliados do governo de uma forma bastante clara. Então, com essa dinâmica, é difícil imaginar onde esse inquérito estaria daqui a 6 meses, 1 ano, né? Mas sobre a semana que vem, dá para tentar arriscar alguma coisa. Acho que, dado que o relator não tinha a menor obrigação, o relator dessa DPF, né, sabemos como o Supremo funciona, não tinha nenhuma obrigação de levar isso para o plenário, pedir para que isso fosse pautado. Eu acho que é possível apostar que, se isso foi pautado, não vai dividir o tribunal. Não é algo que vai gerar Não quer dizer que não vai ter votos vencidos, mas eu ficaria muito surpreso se esse for um caso com uma margem de 1 voto, 2 votos de diferença no tribunal. Acho que não vai dividir o tribunal. Pode ter votos vencidos aí, talvez não. Acho que é um desses casos que tem que ver como é que a sessão vai rolar também, mas eu ficaria surpreso se fosse um caso que divide o tribunal. Acho que não vai dividir. Acho que o principal indicador disso é o fato de que ele o relator pediu para pautar e ele foi de fato pautado. É interessante notar também que um artigo que a Ana Laura Barbosa e o Luiz Fernando Gomes Esteves publicaram no Jota hoje, né? Eles observaram que é interessante como que o ministro Fachin, né, pede para pautar e depois, dada uma certa demora do Toffoli em dizer se pautava ou não, ele então diz, vou colocar no plenário virtual, né? E aí, então, o Toffoli depois pauta, não o inquérito, desculpe, a DPF sobre o inquérito, né, evidentemente. Uhum. E, então, o que me faz pensar, então, que há realmente uma certeza de que tem uma posição majoritária ali que é perceptível para os ministros e que não vai colocar a corte em apuros, em termos de uma divisão, né, uma comoção intestina dentro do tribunal aí que fica exposta nessa sessão. Acho que não. Diego, eu vou fazer um comentário, mas adicionando a um ponto ao que você disse. O fato de o Fachin pautar, não sei se necessariamente leva a uma conclusão de que não vai ter uma divisão. Concordo com você, acho que o inquérito vai continuar normalmente, pode ter um voto vencido, outro, etc. Mas eu acho que tem um esforço também do tribunal para limpar o caminho. É assim dizer, tem uma decisão colegiada, porque quando o inquérito foi aberto, a gente lembra que não teve discussão nenhuma, todo mundo foi meio pego de surpresa, aparentemente, né? E não houve uma discussão mais aprofundada sobre isso. Eu acho que o esforço agora vamos discutir, tomar uma decisão e, a partir daqui, sem mais polêmicas no inquérito de fake news. Independente da decisão, e é claro que a decisão será polêmica, mas pelo menos o Supremo tenta colocar um ponto final nisso e falar, vamos virar a página. Ju, eu queria perguntar para você sobre... Você quer falar, Diego? Só para concordando com o que você está dizendo, Felipe, e que é importante não ver nisso só a movimentação estratégica do tribunal. Isso é algo importante. Esse é um dos casos mais controversos e difíceis, né, explosivos no momento político, juridicamente delicados. Então, esse é um dos casos que o tribunal deveria estar, de fato, julgando coletivamente, né? Então, acho que, para além de qualquer cálculo que pode estar havendo por parte dos ministros, é meritório que isso seja colocado em pauta e que isso seja julgado coletivamente pelo tribunal. Perfeito. Ju, eu queria ouvir você sobre o inquérito. O que você acha que o Supremo vai decidir semana que vem? Foi mal. Mais uma vez esqueci aqui de tirar o mudo. Eu vou discordar um pouquinho do Diego, porque eu acho que essa dinâmica da pauta que ocorreu no caso, nesse caso específico da DPF, o fato do ministro Fachin ter sinalizado que levaria para o plenário virtual as ações correlatas a essa questão que não estavam na DPF, de alguma maneira indica uma negociação ali e alguma cisão. Eu acho que se estivesse muito tranquilo, isso teria sido pautado sem esse ruído inicial. Eu acho que a estratégia do ministro Fachin de
pautar no plenário virtual, em que ele pode pautar, ele não depende do presidente, ações relacionadas ao inquérito, é uma forma de pressionar o presidente a incluir a ação mais ampla em pauta. Então, para mim, isso dá um certo sinal de que não está tão tranquilo assim. Eu acredito que não seria pautado se a divergência fosse completa ou se fosse talvez um resultado imprevisível, mas eu acho que pelo menos talvez com relação ao resultado possa haver um acordo, uma consonância assim, de ideias. Mas com relação, por exemplo, ao timing, eu não sei se está todo mundo tão alinhado assim. E aí, no comentário adicional com relação ao que o Diego falou, né, da mudança das posturas dos atores envolvidos no inquérito, a gente percebe isso, inclusive, lendo as manifestações do Ministério Público, né? O Diego coloca isso, desde o primeiro momento, a PGR ela não foi como a AGU, né, endossando o inquérito, ela deixou a porta para questionar elementos do inquérito, mas é interessante que esses elementos eles vão se revelando ao longo das manifestações, né? Não, o argumento ele não está ali inteiro na primeira manifestação da PGR, tanto que o procurador-geral veio a público para dizer que não teria ocorrido nenhuma mudança ou reversão do posicionamento da PGR, mas o fato de haver esse esclarecimento mostra que essa continuidade dos argumentos ela não está se dando de maneira tão linear, né? Os argumentos eles estão surgindo, se colocando, se evidenciando, também seguindo essa toada do momento político. Então é interessante ver isso a partir também das diferentes ênfases que são colocadas nas diferentes manifestações da PGR. Tomás, queria ouvir você, sua opinião, sua projeção para o que nós vamos ter na semana que vem com o julgamento dessa DPF. Eu concordo que o Supremo vai manter esse inquérito. Pode ter um voto vencido ou outro. Curioso para saber se tem algum dos ministros que vai dizer que esse inquérito simplesmente não poderia ter sido aberto nesses termos. Fazer uma interpretação... Então, mas uma interpretação mais literal, nas dependências, né? Eu acho que talvez isso aconteça. Eu acho que, de maneira geral, imagino que o Supremo vai referendar a existência, a abertura desse inquérito. Eu acho interessante que um dos pedidos é que estabeleça parâmetros, né? Eu não sei na prática o quanto eles vão estabelecer parâmetros. Talvez eles façam coisas genéricas, falem algo sobre... né, o nosso sistema, se é inquisitório, se é acusatório, alguma coisa genérica assim, mas eu não sei o quanto... Fico curioso, assim, quanto eles vão entrar em certas questões. Mas o que eu não sei é se eu estou discordando com a Juliana ou concordando com a Juliana, que eu acho que claramente os ministros... Eu não acho que os ministros queriam decidir isso agora. E isso tem a ver com um tema que a gente já falou aqui várias vezes e que volto sempre num artigo que o Diego escreveu há algum tempo, que é os múltiplos significados dos silêncios dos ministros do Supremo. Eu não sei se todos os ministros do Supremo, e na verdade diria que não, se fossem presidente do Supremo, teriam aberto esse inquérito. Teriam pego o regimento, interpretado esse artigo, aberto esse inquérito naquele momento. Mas isso não significa que, apesar deles talvez não tivessem aberto, que eles necessariamente acham tão ruim assim que eles estejam ansiosos para dizer que não pode, né? Não está com eles. Quem abriu foi o Toffoli, o relator é o Alexandre de Moraes. Por enquanto, eles não têm que necessariamente se pronunciar sobre isso. Acho que 2 elementos conjugaram para forçar que eles tivessem que se pronunciar sobre isso. Que é importante, é fundamental, eu concordo com o Diego, acho que assim, se eles não estivessem fazendo isso, a gente estaria cobrando que eles fizessem, é muito importante, mas em termos de por que isso está acontecendo agora, eu acho que tem uma questão de os questionamentos múltiplos sobre a legalidade ou não desse inquérito e a importância dele nesse conflito com a presidência forçaram que é importante uma posição coletiva, né, já que essa fragilidade tem sido um flanco aberto para críticas ao Supremo muito fortes. E o fato do relator ser o ministro Fachin, que eu acho que é alguém que é sensível a esse tipo de preocupação, né, de levar o colegiado, de querer
esse tipo de manifestação, de não querer ser visto ele como a pessoa também que estava segurando essa decisão. Então, eu acho que isso é uma questão de contexto, que não acho que teria sido decidido agora, mas já que vai ser decidido, já que está lá, eu acho muito improvável que eles simplesmente invalidem. Mas também não estaria esperaria muitos parâmetros muito concretos, não. Mas eu concordo que talvez o ministro Marco Aurélio seja uma surpresa ou uma divergência aí, o que também não é surpreendente, né? Não é surpreendente. Não é sem precedentes, né, Tomás? Silvana, eu queria fazer uma última pergunta para você, para a gente ir para o final, sobre aproveitamento de provas de um inquérito como esse de fake news num processo de cassação de chapa no TSE. Muita gente tem falado que isso é fácil, é simples, objetivo, e todo mundo está dando isso já como fato consumado. Eu queria te ouvir sobre como que isso é possível, se tem alguma complicação e quais são os limites para isso. Silvana está no mudo, tá, Silvana? Tô, já soltei. Bom, simples nunca é, né? Nunca. Agora, é importante a gente saber o seguinte, a Justiça Eleitoral, ela tem um poder imenso, que é invalidar votos e cassar mandatos por violações do processo eleitoral, coisas que acontecem durante a campanha eleitoral. Isso é um poder enorme, porque são juízes avançando na soberania popular, invalidando votos, cassando mandatos, etc. e tal. Como é que isso é contrabalançado ali? Bom, tudo bem, podem fazer, mas para você provocar essa justiça eleitoral para que ela faça isso, os prazos são extremamente curtos. Então, você tem um prazo máximo de propositura de uma demanda dessa natureza, que é 15 dias depois da diplomação. Então, isso aí, meados de janeiro, logo depois da eleição, você tem que propor tudo. E a verdade é que as nossas campanhas eleitorais, hoje, elas se mostram como cenários de crimes ou de ilícitos muito complexos, muito mais complexos do que a gente tinha quando essa legislação foi pensada. Entendeu? Que era uma coisa de derrame de santinho indevido, comprar voto por dentadura, etc. e tal. Então, a gente começou a falar de grandes esquemas de corrupção, como a Lava Jato trouxe, que demandam uma prova extremamente complexa. E agora, o advento da desinformação em massa, com o emprego de uma tecnologia extremamente sofisticada e que pode interferir na eleição. Então, são ilícitos que cabem no conceito clássico de abuso, que podem conduzir a uma cassação. Mas a materialidade desses ilícitos, a prova desses ilícitos, é uma prova extremamente complexa, que você não vai conseguir fazer naquele momento da eleição, logo depois da eleição, você tem que julgar as contas, tem que diplomar. Em 15 dias você não tem elemento suficiente para propor uma ação dessa com consistência. E aí, o que acontece? Bom, aí, para não perder o prazo, porque esse prazo é um prazo fatal, se você não entrar nesse prazo, nunca mais acabou. Pode descobrir a pior falcatrua ocorrida na eleição, que você não vai conseguir voltar atrás. Então, as ações são propostas com elementos mínimos, fracos, para não perder o prazo. E aí, eventualmente, esses fatos que são objeto daquela ação, eles vão sendo investigados em outras searas. Isso aconteceu na chapa Dilma Temer. Naquele processo da chapa Dilma Temer, que a Lava Jato foi que produziu, lá em Curitiba, provas que tinham a ver com aquela matéria que estava lá no TSE. Então, isso vem acontecendo com muita frequência, mesmo porque as investigações criminais acabam sendo o palco muito melhor para fazer esse tipo de investigação. Normalmente você faz quebra de sigilos telemáticos, bancários, tudo é no processo criminal, é na investigação criminal. Então, se a gente não permitir que essas provas migrem para os processos eleitorais,
a gente vai perder um grau de eficácia nesses processos eleitorais muito grande e não se criará desestímulo suficiente para a prática dessas ações nas campanhas eleitorais. É preciso que haja uma resposta para isso, né? Bom, então, é possível migrar essa prova? A migração da prova, que a gente chama de prova emprestada, uma prova produzida num outro processo que entra para cá. Isso já está suficientemente regulamentado na legislação processual brasileira. Não há nenhum problema com relação a isso. Desde que essa prova venha, quando vier, ela é submetida lá no processo eleitoral ao contraditório. Todo mundo vai lá, vai discutir, vai dar palpite, vai querer, enfim, vai trabalhar essa prova lá dentro do processo eleitoral. Agora, o que aconteceu naquele caso da chapa Dilma Temer? Eles aceitaram a vinda da prova, admitiram a vinda da prova, numa virada de jogo do ministro Gilmar Mendes, porque a ideia inicial era extinguir aquilo, porque justamente não tinha prova suficiente. Aí o Gilmar falou, não, vamos trazer essa prova para produzir lá. Veio toda a prova. Quando chegou no julgamento final, eles entenderam, eles não invalidaram a prova trazida. O que eles disseram foi que a prova trazida referia-se a fatos que não estavam descritos na inicial. Que essa prova teria ampliado o objeto da ação. Então, o cuidado que se tem que ter é justamente esse, né? Na vinda das provas da investigação criminal, eventualmente para dentro das ações do TSE, é preciso que essas provas tenham pertinência com o objeto da demanda, porque o objeto da demanda está estabilizado e ele não poderá ser ampliado. Agora, impedir que venham essas provas seria um precedente muito ruim, eu não estou falando do caso concreto, mas um precedente muito ruim para a justiça eleitoral, para o direito eleitoral como um todo. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, eu queria começar pelo Diego e já vou dar um tempo para a Silvana ir pensando. Silvana, a gente vai escolher agora um personagem, um fato, uma decisão, uma polêmica da semana. Você vai ser a última, porque o Diego vai começar. Diego, você, o que você escolhe para essa semana? O fato da semana é absolutamente bizarro e já é sintomático que ele seja um fato que tenha acontecido, né? A invocação do artigo 142 da Constituição, dentro de vozes ligadas ao campo bolsonarista e alguns juristas, como se ele justificasse algum tipo de uso interno das Forças Armadas para resolver conflitos entre os poderes, né? No caso, o sentido político disso está muito claro na conjuntura em que esse suposto argumento jurídico aparece. E a questão pela qual eu falo que isso é bizarro é que, enfim, eu e Tomás escrevemos um texto sobre isso, mas o que mais me surpreende é que isso não está nem escrito no artigo constitucional, né? O que está escrito no artigo constitucional é que as Forças Armadas elas servem para garantir dos poderes constituídos, dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer um desses, não é nem só do presidente da República, elas podem ajudar a manter a lei e a ordem. E é uma operação estranha, né? Você lê e ordem, você lê e imagina que talvez é o que você sente que deveria ser a ordem que existe no Brasil, né? Parece que é quase como se você lesse lei, ordem e progresso, vira um desejo seu de que as Forças Armadas resolvam tudo isso que está errado aí. Isso não é mais direito, isso já é outra coisa, né? O que está escrito não é isso. E é interessante que isso seja uma pauta. Infelizmente, essa é uma das pautas a serem discutidas essa semana. Esse é um fato lamentável e essa interpretação precisa ser rechaçada como um desejo antidemocrático sem qualquer tipo de respaldo no texto constitucional. Tomás, você... E um crime de responsabilidade. E um crime de responsabilidade, Eu não vou escolher esse fato, por mais que tenha me provocado tanto que eu e o Diego resolvemos escrever sobre isso. Eu vou, como sempre, eu tenho tido a postura de elogiar quando o Supremo toma decisões que fortalecem a institucionalidade e a colegialidade. Então, a decisão do ministro Fachin de levar a DPF para ser decidida pelo colegiado, eu acho fundamental que a gente tenha essa decisão antes, né, agora, nesse momento, enquanto o inquérito está acontecendo, e não depois, quando o fato já é consumado. A gente já viu várias vezes o Supremo decidindo sobre questões finalmente, depois que elas já estão consumadas, ou não decidindo nunca e o fato consumado fica aí para sempre.
Então, eu acho que temos o oposto disso. Temos o Supremo se pronunciando sobre seus próprios poderes, sobre a legitimidade desse inquérito, sobre os parâmetros do exercício desse poder. Acho esse o fato da semana e, conectado a isso que a gente sempre fala, no que eu vou ficar de olho para a semana que vem. Juliana, você. Eu vou chamar a atenção, então, para uma certa movimentação entre os ministros do Supremo, né? A gente, algumas semanas atrás, falou de uma possível existência de 2 Supremos, uma representada pelo ministro Dias Toffoli, em diálogo, cooperação, e o ministro Celso de Mello em oposição ao governo. E o ministro Dias Toffoli, em razão de uma questão de saúde, né, de uma intervenção cirúrgica, sai de cena nesse momento e, de alguma maneira, um interlocutor do governo vira, ou parece que vira, o ministro Alexandre de Moraes, né, na medida em que se encontrou com o ministro da Defesa, com quem foi noticiado que ele já tinha relações, né, anteriores, e o presidente da República prestigia a posse dele no TSE. Então, é um movimento, eu acho, para a gente ficar de olho e também se perguntar para quem interessa mais, né, essa aproximação. É para o governo que interessa mais essa aproximação? É para o próprio Supremo ou para o ministro Alexandre de Moraes? E o que significa aí nesse jogo que está colocado essa movimentação? De outro lado, o ministro Celso de Mello mantém a sua oposição enfática, né, às condutas do governo. Inclusive, a gente teve essa nota que foi divulgada, uma nota aparentemente interna, que foi publicizada, em que ele é bastante vocal nas suas críticas ao que ele considera movimentos autoritários que estão surgindo no Brasil. E compara a nossa situação ao nazismo, né? E depois, em seguida, toma aquela decisão sobre a apreensão do telefone celular do presidente da República e critica qualquer ameaça de descumprimento de decisão judicial. Silvana, para a gente fechar, você escolha um fato, uma personagem, algo para a gente ficar de olho semana que vem, o que te aparece? Eu acho que eu tenho os meus olhos hoje muito voltados para a questão eleitoral, obviamente, então acho que essa modificação, essa movimentação no TSE é importante. Tanto a ascensão do ministro Barroso à presidência da Casa, num momento crítico agora de mudança de calendário eleitoral, também com a chegada do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que me chama a atenção a partir dessa semana são os movimentos de dentro do TSE e de como essa nova conformação vai se refletir aí nesse processo eleitoral que a gente está se aproximando. Eu sempre fujo dessa etapa, mas dessa vez eu vou participar porque foi uma semana realmente bastante conturbada, em que a gente começou sem saber muito como é que ficaria a relação Supremo-Executivo, mas a gente viu uma diminuição de temperatura que pode durar alguns minutos, algumas horas, porque este é um governo de horas, né? No máximo a gente consegue prever uma semana. Mas eu acho que o retorno do ministro Toffoli também ao trabalho, estava de licença médica, pode ser representativo e significativo para restabelecimento de uma relação mínima, né? O ministro Alexandre não é que tenha virado, eu discordo da Ju, e na verdade ela fez só uma percepção, expôs uma percepção, que seja o porta-voz disso, mas na ausência do Toffoli a gente viu o que aconteceu, não tinha ninguém para representar o tribunal e nem para estabelecer ou para ter algum diálogo com o governo. Esse telefone sem fio, ou melhor dizendo, essa falta de telefone na semana passada e na semana retrasada, ou nesta semana e na semana passada, podem ser uma das razões dessa turbulência maior. Eu queria agradecer a Silvana por ter aceito o nosso convite, agradecer a Juliana, ao Tomás e Diego, e dizer que a gente volta semana que vem. Vamos ver se já com o resultado do julgamento da DPF, se alguém pede vista, mas semana que vem vamos ter bastante assunto novamente. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Seja muitíssimo bem-vindo, professor, ministro Alexandre de Moraes, a esse tribunal desse ano que vai ser dureza, não apenas pelos encargos, como pelas incertezas que temos pela frente.